Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Pensaram que eu nunca mais ia aparecer por aqui, né? Gente, perdoa pelo sumiço, me perdoem. Sei lá, deve ter mais de um mês que eu não apareço por aqui, né? Mas teve um motivo, né? Eu me mudei de apartamento, então minha rotina mudou completamente. E vocês sabem, né? A gente precisa de um tempo aí para reorganizar tudo dentro do nosso cérebro. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, tá? Então, o vídeo de hoje é sim possível melhorar o pensamento rígido e eu sou uma prova disso. Então, gente, é para falar dessas mudanças, né? De como tá sendo para mim essas mudanças que, sei lá, nos últimos 6 meses, né? Eu tomei várias decisões na minha vida, não, nem sei, inúmeras decisões. E como está sendo toda essa mudança, né? Então, assim, minha vida mudou 360 graus e como está sendo, né? Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Lá no Instagram, não sumi completamente, tá? Então, se você ainda não me segue, Vida de Autista, eu vou deixar aqui no box de informações do vídeo o link para você me encontrar lá. De vez em quando eu postava alguma coisinha, também andei meio sumida do Instagram, porque o Instagram tá chato, gente. Meu Deus, o povo tá muito tóxico. Eu não tenho paciência, vocês sabem, né? E eu vou fazer um vídeo também sobre isso, como lidar com pessoas e ambientes tóxicos, tá? Então fica ligadinho aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve para quando eu postar esse vídeo você receber a notificação. Então fiz umas anotaçõezinhas aqui, porque depois dos 20, né, a gente começa a ficar com a memória um pouco ruim, né? Então vamos lá, gente. Uma das características do autismo, comum em quase todos os diagnósticos, lembrando, tá? Quem chegou por aqui agora não sabe, né? Eu não sou profissional da área, tá? Eu sou autista, fui diagnosticada aos 42 anos. Então aqui eu falo da minha visão, né, de autista para N situações. Então, o que eu falar aqui são experiências minhas, não servem de base e de comportamento de todo qualquer autista, ok? Então, dito isso, uma das características do autismo comum em quase todos os diagnósticos é a rigidez no pensamento. Essa característica está relacionada ao apego às rotinas, falta de imaginação e criatividade também, resistência às mudanças, comportamentos restritivos ou obsessivos. Então, é aquela famosa mania de rotina, né? Vamos colocar aí entre aspas, né? Sempre o mesmo caminho, sempre a mesma comida, sempre o mesmo restaurante, né? Sempre a mesma roupa, por que não? Então, gente, os mesmos filmes, as mesmas músicas, né? A gente tem dificuldade de experimentar novos alimentos. Então, a gente tem também, é, como é que eu vou dizer? Aquela famosinha, né? Me fugiu a palavra agora. Seletividade alimentar, né? Então, muito da seletividade alimentar, na verdade, está relacionada a isso, né? A essa dificuldade que a gente tem aí de experimentar o novo, de tentar o novo, né? Então, a rotina pra gente é muito confortável, né? Então, eu vou falar aqui, gente, que é possível sim a gente melhorar esse pensamento rígido. A gente vai mudar 100% para sempre? Não. Não, porque é uma característica muito presente, muito forte, né? E mais que você pode sim, com o observar, com a começar a enxergar diferente, né? Começar a ver as possibilidades, você tentar sim ser mais flexível. Você sempre vai ter aquele impulso, né, de querer ficar ali naquele lugar,
né? O lugar, vamos colocar em sentido figurado, né? O lugar, diga-se aí de situações e etc. Mas é muito mais confortável a gente ficar onde a gente já sabe o que vai acontecer. Onde a gente já sabe como funciona, a gente já sabe como que é o gosto, como que é a temperatura, né? Então, assim, a gente já tem um histórico ali pra gente ter uma base, se a gente gosta ou não gosta. Então, gente, olha só, eu estou ainda acostumando com o sino da igreja que toca aqui de tempos em tempos. Então, tudo isso, todas essas novidades, né, a gente precisa ir se adaptando. Então, ó, o fato de tocar o sino da igreja, por exemplo, já me desconcentrou, porque não é uma coisa que eu ainda estou acostumada. E isso, gente, é com tudo. Então, o pensamento rígido, ele vem muito do conforto que a gente tem com as situações. Então, por exemplo, eu já sei que 6 de cada 30 minutos vai tocar o sino da igreja, por exemplo. Então, não vou me assustar mais, não vou me desconcentrar mais. Vai virar uma rotina, né? Quando eu fiquei aqui no apartamento primeiro dia, toda hora eu assustava, porque é muito alto, apesar de ser um pouquinho longe, assim, é muito alto o som do sino da igreja. Então são coisas, né? Obviamente, isso foi um exemplo, que a gente vai se adaptando e a gente vai criando ali, né, novos cenários. Só que pra gente é sempre muito difícil. Então, às vezes, a gente tá, exemplo, às vezes a gente está num trabalho, né, que não é um trabalho bacana. Então, assim, é um trabalho que te cansa mentalmente, fisicamente, emocionalmente, né? Então, é um trabalho, assim, que não te dá alegria, mas às vezes por causa da segurança, de você já saber tudo o que acontece, como é feito, etc., você continua, né? Você não toma decisão, você às vezes você tá ali infeliz, né? Começa a ficar doente, porque aí seu corpo começa a gritar porque tá infeliz e você acaba ficando. Então, geralmente, o pensamento rígido, né, ele se torna uma prisão, porque você não se permite viver o novo. E o novo pode ser infinitamente melhor. E lembrando que a gente sempre tem escolhas. Você pode escolher. Então, assim, é importante, né, que você sente, anote, né, quais são as consequências daquela sua decisão. O que que você tem que fazer? O que que você vai ter que lidar? Você pode sim fazer uma prévia do cenário, né? Mas, gente, ninguém sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Então, essa coisa da gente ter esse pensamento rígido, né, de querer a segurança, é ao mesmo tempo assim impossível de acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Então, se você pensar por esse lado, né, que você pode sim mudar de ideia, você pode sim experimentar o novo, você pode se permitir experimentar o novo, né? E quem dita as regras aí é você, a sua vida vai se tornando mais fácil, né? Porque você não fica tão rígido ali. Então, às vezes, a gente deixa de aproveitar tanta coisa. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim, muito bobo, tá? Mas que é possível acontecer. Exemplo. Ah, eu não vou viajar porque não tem a cadeira que eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar na cadeira 19, sentada no corredor do avião, por exemplo. Se não for a cadeira 19, eu não viajo. Então, às vezes, porque não tem aquilo ali, que se você pegar a cadeira 20, a 21, a 50, você vai chegar do mesmo jeito, não vai? Então, qual que é a diferença você sentar na 19? Só porque você já está acostumado, você sabe que é mais confortável? Mas e de repente, se você sentar lá na cadeira 9,
que é logo depois da primeira classe, né? E aí tem várias regalias, assim, tem mais espaço. E aí você descobre que não era a cadeira 19 a melhor. Lá na frente, a cadeira 9, por exemplo, é muito melhor. Então é isso que eu tô falando, né? Então, por exemplo, eu tomei a decisão de mudar de apartamento depois de 13 anos morando no mesmo prédio. Só que eu cheguei numa situação lá no meu ex-prédio que, assim, as pessoas batiam na minha porta, né? Porque eu causei, assim, um motim, né? Porque o senso de justiça grita, então eu vi as coisas erradas. Então, assim, eu meio que organizei um motim, né? E as pessoas me viam como líder, assim. Então, tudo batia na minha porta, tudo me ligava, era muito barulho, né? Era um condomínio com 4 prédios, assim, pequenininhos, mas dava tanto problema, tanto problema. E nesse que eu tô morando aqui, gente, parece que só mora eu no prédio. Maravilhoso, não tem barulho, barulho que tem é da rua e do sino da igreja. Mas assim, eu fiquei com medo? Sim. Porque eu ia sair de um lugar em plena pandemia, né? Assim, um bairro que eu amo o bairro, então eu mudei para bem pertinho. Eu amo o bairro, né, e tal. Mas assim, eu não tava suportando mais, eu tava ficando doente, eu não tinha mais ido, as pessoas ficavam me incomodando o tempo todo, né, batendo na minha porta o tempo todo, às vezes até 10 horas da noite. E aí, eu tomei a decisão de mudar. Eu fiquei com medo, sim, mas eu fiz todos os cenários possíveis. E tá sendo assim muito melhor do que eu imaginava. Então, às vezes, a gente fica com medo, sim. Ainda mais, né, tudo isso que a gente está vivendo. Mas o nosso pensamento rígido impede que a gente faça novas descobertas. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo que é possível sim você melhorar esse pensamento rígido. Basta que você olhe para dentro de você, né? Fala assim, meu Deus, por que eu tenho esse comportamento? Né? O que tá te incomodando? E o que você pode mudar? Então, assim, às vezes coisas muito bobas que a gente faz pequenas mudanças dão uma diferença gigante. Lógico que essa mudança de casa foi assim, foi uma mudança extrema, mas assim, gente, eu tô tão melhor. E assim, eu precisei desse um mês para eu descarregar toda aquela tensão. Eu vivia com isso aqui tenso, sabe? Duro, dolorido, agora já tá relaxando. Então, assim, tô dormindo melhor. Então, tudo melhorou meu rendimento no trabalho, porque eu trabalho, né, home office. Então, tudo melhorou. Se eu não tivesse, né, tido coragem de mudar, até hoje eu tava lá sofrendo. Então, gente, é isso que eu tô falando nesse vídeo aqui. É possível sim, né? Desde que você queira. É preciso força de vontade, é preciso que você queira mudar, que você queira experimentar coisas novas, né? Que você queira conhecer coisas novas. A partir do momento que você abre a sua mente para o novo, né? A criatividade vem, porque a gente é criativo sim. Só que a nossa forma, às vezes, de ver as coisas de uma forma muito rígida, a criatividade ela não chega. A gente não deixa, a gente não permite. E quando você se solta, né? Você fala, olha, eu não sei o que vai acontecer no próximo segundo, então eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero fazer o que eu acho melhor, e eu quero descobrir coisas novas, eu quero viver coisas novas. E isso, gente, para tudo. Onde você mora. Outra coisa interessante, antes de eu concluir o vídeo, é que eu comecei a pensar também no jeito de morar. Então, assim, será que a gente precisa de tantos móveis? Para quem que esses móveis estão ali? Para quem? É para você ou é para mostrar? Então, às vezes, você gosta de uma mesa que era da sua mãe, por exemplo, tem um valor sentimental enorme, mas não é uma mesa que está na moda.
mas é uma mesa que te traz ótimas lembranças. Então, por que que você vai desfazer daquela mesa só pela opinião dos outros ou porque não está combinando com a decoração atual? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, sabe? Você ser livre de verdade, de experimentar, de ousar, né? De ser você mesmo. Isso é possível, gente. É possível, sim. Eu sou prova disso, né? Eu tive coragem, né, de mudar. Então, assim, vendi meu apartamento. Estou aqui nesse apartamentinho que eu estou amando, super tranquilo, né? O barulho aqui mínimo. Então, assim, vendi muita coisa, né? Eu mudei para um com a mesma metragem, mas assim, vendi um tanto de móveis que não fazia o menor sentido eu continuar. E isso, gente, é para tudo. O que que você pode se livrar? O que que você pode, sabe, dar um novo significado? O que que você pode experimentar de novo? Isso é no trabalho, no relacionamento, na sua forma de viver, na sua forma de alimentar. Então, agora, por exemplo, eu estou fazendo, né, uma força-tarefa realmente em relação à minha alimentação, para eu melhorar a minha alimentação e, consequentemente, melhorar a minha saúde, né? Que é o objetivo final. Então é isso, gente. Conta aí nos comentários se você tem o pensamento rígido, tem dificuldade de vivenciar o novo, novas situações, né? O que que você faz, o que que você fez que deu certo? Conta pra gente que essa troca de experiências deixa aqui o canal muito mais legal com a sua participação. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!